E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel, eu sou aluno do quarto semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui na FATEC Zona Leste e esse vídeo é um projeto da matéria de programação orientada a objetos. A ideia é fazer o jogo da velha no Java e que ele interaja com o usuário. O projeto é apenas para uso estudantil, então eu escolhi esse tema pois é um jogo que eu brincava ali na minha infância e para aprender como ele seria programado, sempre tive essa curiosidade. Espero de alguma forma contribuir para a aprendizagem de vocês. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês a história do jogo e a origem exata do jogo da velha ela é meio desconhecida. Há indícios que ele possa ter sido criado pelos antigos egípcios, romanos ou gregos e o jogo ele foi popularizado na Europa durante a Idade Média. Então é conhecido por diferentes nomes em diferentes países, como Tic-Tac-Toe nos Estados Unidos, Morpion na França, Tris na Itália, Jogo do Galo em Portugal e aqui no Brasil ele ficou conhecido como Jogo da Velha. O Jogo da Velha é jogado em um tabuleiro de 3 por 3 casas, onde dois jogadores alternam jogadas, marcando uma casa com X ou bolinha. E o objetivo do jogo é alinhar três símbolos iguais, seja de forma horizontal, vertical ou diagonal. Apresentando aqui as regras do jogo, como eu disse, o jogo da velha é jogado por dois jogadores, em um tabuleiro por três casas. Então, o primeiro jogador marca uma casa com X, o segundo marca uma casa com a bolinha, e assim por diante. Então, eles vão alternando as jogadas até que todas as 9 casas do tabuleiro estejam preenchidas. As regras do jogo são simples e diretas, não há muito segredo. Não é permitido marcar uma casa já marcada anteriormente e não é permitido passar a vez. O jogo termina quando um dos jogadores consegue alinhar três símbolos iguais em uma linha ou quando todas as casas do tabuleiro estão preenchidas e nenhum jogador conseguiu alinhar três símbolos iguais. Quando isso acontece, é considerado um empate. Como estratégia de jogo, eu deixei aqui quatro tipos de estratégia. A gente tem a estratégia de bloqueio, a de armadilha, a ofensiva e a defesa. Na estratégia de bloqueio, ela consiste em bloquear jogadas do oponente, impedindo que ele alinhe os três símbolos. E para fazer isso é necessário antecipar as jogadas do adversário e ocupar as casas que poderiam ser utilizadas por ele. Na de armadilha, consiste em criar uma armadilha para o adversário, deixando assim uma casa livre para que pareça que ele tem uma vantagem, mas que na verdade levará o oponente a uma situação mais desfavorável. Na ofensiva, ela consiste em criar linhas próprias de forma mais rápida e agressiva, forçando o adversário a adotar uma postura um pouco mais defensiva. E na de defesa, ele consiste em se defender das jogadas ofensivas do adversário. Em geral, as melhores estratégias dependem muito da situação atual do jogo e da habilidade do jogador em analisar e conseguir antecipar as jogadas do adversário. É importante lembrar que o jogo da velha é um jogo de estratégia e de habilidade, e que o jogador utiliza a melhor estratégia geralmente sai vitorioso. Aqui trazendo como as aplicações do jogo, ele é frequentemente utilizado em contextos educacionais, para ensinar matemática, lógica e estratégia, e a simplicidade das regras e a necessidade de pensar de forma lógica fazem com que ele seja uma ferramenta muito boa de forma educacional. Então, eu trouxe aqui algumas formas que ele é utilizado, né? Então, como eu disse, no ensino de matemática, então ele pode ser usado para conceitos matemáticos como coordenadas, sistema de cartesiano, propriedade de simetria, entre outras. No desenvolvimento de lógica, que é o que a gente está utilizando aqui, ele serve para você desenvolver uma lógica um pouco mais rápida e uma habilidade maior de raciocínio. De forma estratégica também, então ele pode ser usado para fazer é, formas de como bloquear um adversário, como criar uma armadilha, adotar uma postura mais defensiva. E os estudantes podem aprender como criar uma estratégia para atingir aquele certo objetivo. E claro também de como o desenvolvimento de habilidades sociais. Então ele pode ser usado para desenvolver essas habilidades como cooperação, comunicação, resolução de conflitos e tudo mais. Em resumo, é um jogo da velha, é uma ferramenta educacional versátil e bem valiosa. Então, ele pode ser usada em diversos contextos para ensinar
tanta matemática, lógica, estratégia, enfim. Aqui eu trouxe as referências que eu utilizei para a apresentação e, bom, agora eu vou apresentar para vocês o código de como vai funcionar. Vamos lá. Eu criei duas classes. Eu criei a classe de jogo da velha, onde a gente vai colocar toda a implementação aqui do código, né, criando as regras e tudo mais. E a outra classe aqui eu criei uma classe de menu, onde ela vai ser preenchida com as informações e a gente vai fazer toda a interação com o usuário. Aqui em cima eu já deixei estabelecido os atributos que a gente vai utilizar. Então vou usar o char de tabuleiro e o char de jogador atual, que vai registrar o jogador atual. Aqui eu criei um construtor para ler ali no início e limpar o código na hora de iniciar. É, eu criei um método fazer jogadas, que é onde a gente vai fazer todas as jogadas ali do código. Então nesse código ele passa o tabuleiro de 1 a 9 e aqui ele traz um boolean de fim de jogo como false. Então ele vai ficar nesse while até ele sair do jogo. Qual que é a ideia? A ideia é fazer com que o usuário digite ali a opção de 1 a 9, né? Escolha ali das três casas e ele vai escolher a posição que ele quer iniciar o jogo e assim por diante. Então, cada jogada que ele for fazendo, ele vai selecionando. Eu vou começar aqui o código. É, Aqui eu deixei já estabelecido o que a gente precisa fazer, tá? De programação. Então, aqui eu preciso verificar se a posição é válida, faço o cálculo da posição no tabuleiro, verificar se a posição já foi escolhida também, preencher a posição atual do jogador, colocar o símbolo na posição digitada, o símbolo que o usuário vai escolher, e verificar se houve um vencedor ou empate. E aqui embaixo eu vou criar os dois métodos, um de vencedor e um de empate. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei para preencher o tabuleiro vazio, então ele vai preencher com essas informações aqui uma mensagem, toda vez que ele rodar aqui dentro do for. E aqui eu vou colocar, então a gente precisa verificar se a posição que o usuário digitou é válida. Então aqui eu vou colocar primeiro é, um atributo chamado posição, onde ele vai pegar o valor digitado. Então aqui inter parseInt, a gente está usando aqui a classe JOptionPane, tá? Para exibir as mensagens. Então aqui ele vai exibir a mensagem mais uma mensagem de escolha, né? Então vai ser escolha uma posição. Escolha uma posição de 1 a 9, onde o usuário vai interagir com o sistema e ele vai escolher a posição que vai ser utilizada. Deixa eu só ajustar aqui. Escolha uma posição, certo. Aqui então a gente precisa verificar se a posição é válida. Para verificar se a posição é válida, a gente vai fazer um if, onde a posição ela é menor que 1, não pode ser menor que 1, ou também ela também não pode ser maior que 9. Qual que é a ideia? Se o usuário digitar um número abaixo de 1 ou mais que 9, ele vai exibir uma mensagem falando que o usuário precisa digitar uma posição que seja válida. Então, a mesma coisa. Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui vai ser JOptionPane, showInput. No caso, a mensagem aqui não vai ser a mesma, pode ser como null. E aí, aqui, ele vai apresentar a mensagem. Posição inválida. Escolha uma posição de 1 a 9. Então aqui ele apresentando essa mensagem, o usuário não irá precisar escolher, se ele digitar, né, uma posição que não seja válida, ele exibe essa mensagem. Então essa aqui é a primeira validação. Aqui eu vou criar um int chamado linha e um int aqui embaixo. Opa. Um int chamado coluna,
onde eu vou fazer a conta que ele vai fazer o preenchimento. Então aqui, pela lógica, eu coloquei a posição menos 1 dividido por 3, onde ele vai preencher essa posição dentro da linha. Então ele pega a linha ali, que vai ter a linha 0, 1 e 2, né? Seguindo ali o array. E aí ele vai fazer a posição menos 1 dividir por 3. Se o valor for dividido por 3, ele vai colocar na linha corretamente. E aqui também a mesma coisa, no caso da posição menos 1 para a coluna, só que ao invés de ser dividido, ele faz o resto da porcentagem por 3. E aí ele vai sempre preencher ali 1, 0, 1 ou 2, nesse caso. Seguindo aqui com o código, a gente já verificou então se a posição vai ser válida. Fizemos aqui o cálculo, né, para fazer o preenchimento. Agora a gente precisa verificar se a posição já foi escolhida ou não pelo usuário. Para fazer essa verificação, eu vou criar aqui um novo hífen. E aí nesse if eu passo a linha e passo a coluna, onde se ela for igual ao x, ou se for igual ao bolinha, ele fala que a posição já foi escolhida. Então isso defende que quando o usuário tentar escolher uma posição que já foi escolhida, ele não vai permitir, ele vai apresentar uma mensagem de erro. Então aqui, mesma coisa, eu vou copiar aqui a mensagem. E aí, ao invés de posição inválida, vai ser posição já escolhida. Posição já escolhida. Escolha, aqui vai ser outra posição. Escolha outra posição. Então, caso o usuário escolher o 1, por exemplo, e o x já escolheu um 1, ele não vai deixar, ele vai apresentar essa mensagem para não permitir, né, que o usuário digite no mesmo local. Bom, aqui, continuando com o código, a gente precisa preencher a posição atual do jogador. Então, para preencher a posição atual do jogador, eu vou criar aqui um char chamado símbolo. E nesse char, eu crio um if, onde o jogador atual, que a gente criou ali em cima, se ele for escolhido pelo usuário, ele vai ser o player 1, que é o player 1 symbol, que é o que eu criei aqui em cima, player 1 symbol. E se ele não for escolhido, ele automaticamente já atribui ao jogador 2. Criando aqui um else, vai ser ao contrário, né? Então, no caso, símbolo igual player 2 symbol e jogador atual igual o 1. Qual que é a ideia? Aqui são dois iguais. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Tem dois iguais. Isso, tá certo. Qual que é a ideia? Se na hora que eu escolher o símbolo, se eu escolhi o X aqui, por exemplo, automaticamente ele já atribui esse aqui ao bolinha. E se for ao contrário, se eu escolher aqui a bolinha, ele automaticamente já atribui esse aqui ao X. Por quê? Eu coloquei assim para não precisar que seja escolhido duas vezes o mesmo número, o mesmo símbolo, ou dar esse problema. No caso assim, ele já atribui automaticamente. Se você é o X, automaticamente o outro é a bolinha, e assim por diante, e vice-versa. Bom, agora eu preciso colocar o tabuleiro, colocar o símbolo na posição digitada. Então, para isso, eu vou passar aqui o tabuleiro com a linha e a coluna. Os dois representam o símbolo. Então, a partir do momento que eu escolhi o X e coloquei na posição 1, ele já preenche aqui como símbolo e ele já atribui ao símbolo. E aí, a gente precisa criar, então, agora essa função, que é a de vencedor e a de empate. Eu vou criar a primeira função e depois a gente coloca ali na questão da verificação. Vamos lá. Na vencedor, começando pela vencedor, o que eu preciso? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. O que eu preciso? Eu preciso
verificar linhas, né? Para ver se a linha está completa. Preciso verificar colunas e verificar as diagonais. Sendo as diagonais para esse lado, né? Para esse barra. E a outra, verificar diagonais para o lado de lá. Então são essas verificações que eu preciso saber para ver se ele preencheu com x, com bolinha e tudo mais. Então eu vou criar aqui um método de boolean que vai chamar verificar vencedor com char também, passando o tabuleiro. E aí dentro dele, deixa eu passar isso para cá. Dentro dele eu crio um for. Então aqui eu vou chamar de i 3 mais. E aí dentro desse for vai as informações. Então aqui primeiro, deixa eu passar aqui de novo, peraí. Então o verificar linhas. Eu vou criar um if onde tabuleiro i 0 é igual o tabuleiro i 1 e comparo esse aqui também de novo com a última linha i 2. E aí, se tiver tudo certo, ele vai retornar como true. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o tabuleiro, o if do tabuleiro, i igual 0, aqui, deixa eu só ajustar aqui, 0 e 2. O que que ele vai pegar? Ele vai pegar aqui a linha. Então, se esse aqui representa a primeira posição, esse é a segunda, e esse aqui é a primeira, né, porque é o mesmo desse, e esse é a última linha. Então, o que que ele vai pegar? Se a primeira linha aqui tiver o x, ele compara com a do meio, que tem que estar x também. Se tiver, e depois ele compara a primeira linha com x e o terceiro com x também, ele sabe que ele vai retornar true, porque ele sabe que todos estão com x. Com bolinha é a mesma coisa. Então, aqui ele faz a verificação tanto da linha, quanto agora a gente vai fazer da coluna. Então, da coluna, ele vai seguir o mesmo princípio aqui. No caso da coluna, aqui vai ser o 0, aqui é o i, aqui só é o contrário, né? Porque a primeira array representa a linha, o segundo vai representar a coluna, então só vou mudar aqui a ordem. E aí ele faz aquela mesma comparação. No caso agora, em vez de ele comparar de forma vertical, ele compara de forma... desculpa, em vez de ele comparar de forma horizontal, ele vai comparar de forma vertical. Então ele vai pegar a linha, se tiver x, 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 ele preenche e registra. Deixa eu seguir aqui. Faltos da diagonais. Vou copiar aqui a parte das diagonais, só para ficar um pouco mais rápido. E aí eu já explico qual que é a lógica por trás. Qual que é a ideia? A ideia é pegar a diagonal e aí ele vai pegar, né? Então a primeira coluna aqui da esquerda, a do meio e a da outra ponta. Então se você fizer assim com o mouse, ele vai validar como x ali tá correto, x ou bolinha. E aqui na de baixo é ao contrário. Então ele pega essa ponta, valida com a do meio com essa outra ponta. Então aqui o que que eu preciso colocar? Aqui a primeira ponta ela equivale ao 0, 0. O meio é um 1 na matriz. E aqui, novamente, ele pega o 0, 0, que é aquela ponta, com a última parte, que é ali, que seria o 2, 2. Então, ele fez essa validação ali, vindo daquele lado. E agora o outro lado é o inverso. Então, vai ser aqui 0, 2, aqui 1, 1.
e aqui 0, 2 de novo, com o outro lado, que vai ser o 0, 0. E aí assim a gente finaliza aqui a função de verificar vencedor. A única diferença é que a gente precisa adicionar aqui o return, né, como false. E esse return false vai ser o pontapé ali para pular para empate, que vai ser a função que a gente vai criar agora. Então, na função de empate, o que, que a gente precisa verificar? Deixa eu puxar isso aqui para cima. Então, aqui a de vencedor também já está ok. E agora a gente vai pular para o método para verificar o empate. No verificar empate, eu vou criar um pouquinho diferente, tá? Eu vou criar aqui, a função vai ser da mesma forma, né? Verificar como boolean, verificar empate. E aí aqui eu passo a mesma coisa, passo o char como tabuleiro. E dentro da função, eu vou fazer diferente. Eu vou adicionar o contador, que começa com 0. E aí no for, eu vou criar um for chamado linha. Três opa, mais. Vou criar um outro for aqui, chamado coluna. Então, 0, coluna menor que 3 e coluna mais. Esse aqui vocês podem criar como IJ, tá? Geralmente é o padrão que todo mundo utiliza. Eu gosto de criar como linha coluna porque fica mais fácil tanto para a explicação quanto para eu mesmo entender meu código depois. Mas daí, criando esse for, eu tenho que passar aqui um if chamado tabuleiro, linha e coluna. E aí ele vai fazer aquela comparação que a gente fez ali em cima. Então ele vai comparar se tem x ou bolinha. Deixa eu copiar aqui. Ele compara aqui se tem x ou bolinha. E aí se tiver, ele aplica aqui o contador mais 1. Então ele atribui o contador mais um número no contador. Caso não tenha, aí eu vou criar o if aqui, que é o count igual a 9. Então, como a gente tem 9 posições, caso ele chegar a 9 posições, ele dá um return aqui, return true. E esse return true vai significar o final do jogo. Final do jogo. Mensagem de empate. E aí, se ele não entrar em nenhum desses, ele vai dar o... Aqui, ó, se não der empate, ele vai continuar o código, que vai ser o return false ali que ele vai pedir, né, na função. Então, qual que é a ideia? Toda vez que eu jogar, toda vez que eu escolher uma posição durante o jogo, ele vai fazer um contador. Então, ele vai contar 1, 2, 3 e assim por diante, até dar o 9. Quando der o 9, ele vai entrar nesse if. Se já tiver preenchido todas as informações e o jogo está finalizado, ele dá um return true e finaliza o jogo com a mensagem de empate. Se não, ele continua e aí ele vai dar o return false porque ele não deu empate, porque muito provavelmente deu o vencedor. Então ele primeiro verifica o vencedor, depois verifica o empate. Aí falta a gente adicionar aqui a mensagem que a gente ficou de adicionar aqui de verificar o vencedor e o empate, né? Que é para a gente chamar o método aqui em cima. Então, para chamar esse método, eu crio um novo if chamado verificar vencedor, né? Porque ele só vai puxar a função aqui embaixo. E aí nesse if eu passo o tabuleiro. E aí na mensagem eu crio também um JOption pane. Esse JOption pane ele vai apresentar jogador, jogador mais jogador atual, né, que a gente está utilizando. E aí aqui eu vou criar
aquele parênteses só para mencionar o símbolo. Então vai ficar símbolo mais, e aqui fecha, venceu o jogo. Então aqui ele exibe a mensagem de vencedor. Então o vencedor do jogo vai exibir essa mensagem. E aqui eu vou colocar como aquela fim de jogo igual a true. Então ele vai finalizar o jogo, que é isso daqui. E se caso for um empate, eu pego esse mesmo if, vou criar aqui um else if e passar a função de empate. Então, se caso ele não achar o vencedor, ele vai procurar o empate até localizar. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou puxar aqui a mensagem. E aí, no caso, ele não vai exibir tudo isso, ele vai só exibir aqui empate. Empate. E aí ele dá o fim de jogo. Então, assim, o nosso código da classe de jogo da velha fica dessa forma. Ele faz toda a verificação aqui do tabuleiro, ele criou a função de verificar vencedor e a de verificar empate, e aqui ele está chamando. Vamos agora para a classe de menu. Precisa fazer essas verificações. Vou criar o boolean aqui chamado jogar novamente. Vou fazer um while aqui para criar o jogo. Uma mensagem de bem-vindo. Escolher a opção do símbolo para o usuário. Determinar os jogadores, exibir os jogadores na tela, exibir o tabuleiro e depois uma mensagem de deseja jogar novamente. Então vamos lá. Vou colocar aqui então um boolean, boolean jogar novamente igual true. Aqui um while, então um while chamado jogar novamente. E aí dentro desse while vem praticamente aí todo o código. Então aqui eu vou instanciar classe jogo da velha, jogo igual new jogo da velha. Opa, foi, jogo da velha. A mensagem de bem-vindo, então eu vou colocar também joption pane.show message. E aí na mensagem eu vou exibir aqui. Bem-vindo ao jogo da velha. Aqui eu vou adicionar só uma quebra de linha. Então vai ser por duas para ficar melhor na hora de mostrar. Mas vai ser clique no OK para iniciar o jogo. Clique no OK para iniciar. E aí aqui eu vou só apresentar uma outra mensagem. Que vai ser aqui feito por Gabriel Silva, Fatec Zona Leste. Então aqui ele está apresentando a mensagem de bem-vindo. Beleza, a gente já fez, já criou o jogo. E aí agora a gente vai escolher a opção do símbolo. Então para escolher a opção do símbolo eu vou colocar aqui int option. E aí eu vou usar de novo ali o joption pane. Aqui a opção option dialog. E aí nesse aqui eu vou passar no. Aqui vai ser no mesmo. E aí aqui na mensagem eu vou colocar escolha seu símbolo. Da velha. E aqui embaixo eu vou colocar mais um joption pane. Nesse caso aqui vai ser o default option. E
o JOption pane JOption pane.playMessage para exibir a mensagem como null, e aqui ele vai criar um array string com os símbolos que eu vou colocar. Então vai ser aqui vai ser o x, né? E aqui vai ser a bolinha. Então aqui vai aparecer a mensagem ali do símbolo para ele escolher, que vai ser a mensagem que a gente vai utilizar. Então aqui e fecha. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Ah tá, esse aqui está de intruso. Seguindo aqui com o código, a gente precisa agora mostrar, né, a parte de determinar os jogadores, que é a próxima etapa. Então aqui eu vou criar um char chamado player1 symbol e player2 symbol, que ele vai pegar os dois jogadores com um símbolo ali. Aqui vou criar um if, onde a opção que vai ser escolhido, ele vai ser atribuído ao valor 0, e aí o player1 symbol vai ser igual a x. Se, né, se o player1 for igual a x, ele atribui, e aqui a bolinha, e aqui o else também, que aí vai ser ao contrário. Deixa eu copiar aqui. E aí ele vai ser aqui 1, 2 também, só que no caso aqui vai ser bolinha e aqui vai ser x. Então, caso ele já começa com a opção 0, então caso ele escolha aqui o x, o outro é o bolinha e assim por diante. Caso ele escolha o bolinha, o outro é o x. Então esse ponto aqui também já foi. Agora a gente precisa exibir os jogadores na tela. Para exibir os jogadores na tela, eu vou colocar mais um JOption pane. Então aqui show message dialog no, e aí aqui eu vou exibir jogador, aqui ó, então jogador 1 vai ser o player 1 symbol mais jogador 2 vai ser o player, opa, vai ser o player 2 symbol. Deixa eu só colocar aqui para baixo para não quebrar no código. Então aqui ele vai exibir os jogadores, né? E agora a gente precisa exibir também o tabuleiro na tela. Então aqui exibir jogadores já foi. E vem a parte de exibir o tabuleiro. Para exibir o tabuleiro é só chamar o método lá que a gente criou de fazer jogadas. E aí a gente passa como parâmetro o player 1 e o player 2. Então ele já consegue mostrar ali o tabuleiro dentro da tela. Então já foi esse item também. Falta agora só a gente adicionar a parte de jogar novamente. Para adicionar o jogar novamente, eu vou criar aqui um int resposta igual. Eu vou copiar isso daqui para não ter que digitar de novo. Então aqui a mensagem vai ser deseja jogar novamente. Aqui vai ser o jogo da velha mesmo. No caso aqui, em vez de ser default, vai ser a opção yes, né? Caso ele queira jogar. Então, yes ou no, as opções. E aqui, no lugar do plain message, vai ser o question. Então, ele escolhendo uma das opções, ele age de acordo. Aqui vai ser o sim. Aqui o não. E aqui
ele exibe o sim novamente, porque é a opção que ele vai escolher. Então, caso ele queira jogar novamente, ele continua no jogo. E caso não, ele encerra o jogo. Então, aqui eu vou criar um if chamado resposta igual joptionPaine.yes opções. Então, se ele escolher a opção sim, ele vai reiniciar o jogo. Então, para reiniciar o jogo, eu vou colocar jogar novamente, que foi o método que eu criei ali em cima, como true. Se não, ele dá um joptionPaine de novo, joptionPaine show message dialog, e aí aqui ele só exibe uma mensagem de obrigado. Então, obrigado por jogar. E aqui eu vou colocar esse system exit igual a 0 para ele sair e encerrar o programa. Então aqui ele vai fechar o programa, e nesse aqui ele reinicia o jogo, certo? Então não deu nenhum erro. Agora a gente só precisa testar. Vamos lá, ver se funciona. Aqui então a mensagem, né? Bem-vindo ao jogo da velha. Clica OK para iniciar. Clicar aqui no OK. Ele pede para escolher o símbolo. Então vou escolher aqui a bolinha. Automaticamente o jogador 2 é o X. E aí aqui vamos preenchendo. Então aqui 1 bolinha, 2x, 3 bolinha, 4x, 5 bolinha, 7x, 9 bolinha. Então ele vai apresentar que o jogador bolinha venceu o jogo. Se eu desejar jogar novamente, ele volta para o menu. Então eu vou dar um OK aqui de novo. Vou escolher o X agora para a gente fazer um novo jogo. Então aqui 1, 2, 3, 4 como bolinha, 5 bolinha, 7. Aí eu vou pôr o 6 aqui como X, 8 bolinha e o 9 como X de novo. Então ele validou diagonal, coluna. E agora eu vou jogar novamente e vou validar aqui a linha, né? Então acho que ficou faltando a linha. Então 4, 2, 5 e 3. Ele validou aqui que o 0, que a bolinha venceu o jogo. E agora ficou faltando só a validação do empate. Vamos ver. 2, 3, 5, 6, 4, 7, 9, 8. Então ele deu um empate. Então ele está exibindo a mensagem, volta para o menu. Se eu clicar em não, ele dá um obrigado por jogar e encerra o jogo. Então é isso, pessoal. Esse foi o código do jogo da velha. Espero que vocês tenham curtido. E se você está vendo pelo YouTube e quiser mandar mensagem pedindo alguma ajuda, alguma coisa, estamos aí para ajudar. Muito obrigado. Até mais.